Bem, eu sou o Lailson Monteiro, sou acadêmico no curso de agronomia e hoje eu vim trazer continuidade do projeto de técnicas de programação, onde eu estou desenvolvendo um sistema de cadastro e gerenciamento de talhões para a disciplina de técnicas de programação. Para começar, eu queria mostrar um pouco de como que está ficando o projeto. Esse aqui é o código principal do projeto, é o local que está conectando todas as partes. Tá? O projeto atualmente ele está assim, só carregar aqui. Atualmente o projeto está assim. Na tela inicial a gente já mostra o total de talhões, a área total que já foi cadastrada, os talhões ativos, ou seja, aqueles talhões que já foram cadastrados e que estão cultivos, no caso. Aqui a gente tem as atividades recentes, como os cadastros foram feitos, caso tenha sido deletado, os logs, qual foi o último usuário que se logou e assim. A gente tem essas abas, esses atalhos que estão aqui, que você clicar no botão de entrada de talhões, tá? São atalhos semelhantes que funcionam assim. Aqui ainda não está funcionando apenas a parte de próximas colheitas, porque eu preciso trabalhar um pouco mais a lógica por trás, eu tenho que fazer. Tô vendo uma maneira melhor de fazer essa parte aqui, que seria, possivelmente vai ser no caso de pegar na hora de for cadastrar o cultivo, a cultura, e já reservar o dado de quanto tempo é necessário para aquela colheita ter, e assim ele consegue estimar o período que vai ter que ser feita essa colheita. E aqui a gente tem um gráfico, que é o cultivo por área, onde atualmente a gente tem cultivo da área total, que eu ainda tá só aqui em cima, ele não ficou aqui na legenda, de 20 mil metros quadrados. 20 mil metros quadrados. Metade é limão e metade é soja, tá? Nesse daqui. Vou mostrar um pouco da parte de login, tá? Vou cadastrar um usuário, pra começar. Então, no caso, e-mail a gente pode colocar um e-mail qualquer. E, por exemplo, se eu tentar criar o usuário sem terminar tudo, ele vai orientando, mostrando pro usuário que os dados que não estão coerentes, entendeu? Por exemplo, no caso, o nome do usuário tá inválido, então eu vou colocar o nome meu aqui, não sei se tem se meu já tem uma conta cadastrada. E aqui, pedir pra nossa senha. Tá. No caso, ele vai ficar, ainda a ordem tá um pouco invertida, mas ele faz essa verificação pra todos eles. Eu vou colocar o nome. Que tem essa diferença. Nome do usuário, essa é aquela lógica de não poder ter um nome igual pra todos os usuários. E nome é o nome que vai ser tratado, então tanto faz qual é o nome que você vai colocar, contanto que siga a regra de ter no mínimo 4 caracteres, então. A idade, eu vou colocar eu não vou preencher a idade por enquanto. Vou colocar uma senha de 1 até 8. Sendo que a regra não deve permitir que eu crie essa conta, tá? Continuo dando senha inválida, por conta que as regras que possuem precisa ter uma letra e um número pra funcionar e acima de 8 caracteres. Ele vai dar que a idade tá inválida, né? Vou colocar uma idade fictícia aqui, 15 anos, mandar criar. E ele vai pedir, quer dizer que a idade mínima é 18 anos, necessário. E aí eu vou colocar a minha idade, no caso é 19, criar. E aí ele cria a conta normalmente. Como é um usuário comum, não tem muito o que mostrar nessa tela. Basicamente aqui você pode editar seus dados, apenas alterar seus dados, alterar essa senha. Como no caso, quero trocar meu nome de usuário. Então vem aqui e vou colocar Lailson Júnior, por exemplo, JR. E aí, quero salvar, beleza. Salvar, ele vai pedir pra confirmar a senha atual. Que no caso é de 1 até 8. Tá. E as alterações foram salvas. Se eu deslogar e logar, já tá aqui sendo salvo, tudo ok. E-mail, idade, tudo isso. A gente pode modificar nossa senha também. Caso eu quisesse modificar, vou colocar uma outra senha aqui. Salvar. Ele também já alterou, tá? Se eu tivesse, por exemplo, colocado uma outra aqui, agora ele precisa confirmar a senha. Porque como a senha atual já foi salva, então meio que agora ele fica pedindo pra confirmar, porque essa senha que a gente colocou agora já foi salva no banco de dados. Banco de dados não, no caso, pra simular, a gente tá usando um ponto de mais pra frente eu vou mostrar um pouco sobre ele. Mas ele já tá fazendo as operações. Pra continuar na parte de coisa, eu vou fechar e abrir a execução, porque eu ainda não fiz a parte de desconectar, né? E aí eu vou conectar no meu usuário, que é administrador. Beleza. Esse é o meu usuário, que ele tem como usuário administrador. O sistema já tem, o tipo dele é uma ADM. Então, ele tem mais ações do que um usuário comum. Como no caso, eu posso criar um novo usuário aqui por aqui. E esse usuário pode ser um tipo administrador. Eu não dei essa autorização de um usuário se auto-criar e colocar que ele é um ADM. Então, ele precisa que um ADM padrão crie o usuário dele para que não tenha aquele problema que não aconteceria. Porque imagina, você tá no grupo do WhatsApp e aí você entra e se auto-dá ADM, entendeu? Não faz sentido. Então, foi criada essa lógica. E uma conta de ADM tem acesso a todos os usuários que já estão cadastrados, como no caso, esse aqui é o meu, que é o administrador, esse aqui é aquele que eu criei, esse aqui é o do professor, que o Guilherme estava testando, e mais dois que eu criei, enquanto eu estava fazendo alguns testes a mais. Na parte de sobre, né, a gente trouxe na parte de sobre, nessa tela, eu coloquei um pequeno texto, como é que tá sendo, que é pra apresentar um pouco do programa. AgroGest, que foi o nome que eu dei pro projeto. O AgroGest é um sistema de cultivos, um sistema de cadastro de talhões e cultivos. Foi desenvolvido como parte da avaliação da disciplina técnica de programação da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Capanema. Essa disciplina, no caso, ela é para engenharia ambiental, só que eu entro como optativo, professor de agronomia, eu entro como optativo. O projeto tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples, organizada e funcional para auxiliar o gerenciamento de áreas agrícolas, permitindo o cadastro de talhões e registro de cultivos e acompanhamento de informações relevantes, como área total, atividades relacionadas ao manejo, que entra nessa parte de próxima colheita e afins. Mais pra frente, eu posso tirar o projeto daqui, dar uma melhorada, tentando puxar alguns conhecimentos a mais que eu vou adquirindo no decorrer do curso, é um projeto que eu tenho mais pra frente, mas por enquanto eu vou manter focado no disciplina. A aplicação foi construída Python e PyQt6 como interface desenvolvidas no Qt Design, e a estrutura é baseada no conceito de buscando aplicar o padrão na prática, princípios de organização de códigos, lógica de programação e desenvolvimento de interfaces gráficas. Tá.
Entre as principais funcionalidades do sistema são cadastro, gestão e exclusão de talhões, essa parte está funcionando. Registro e acompanhamento de cultivos, visualização de áreas totais de indicadores básicos e básicos, estatísticas simples com apoio da tomada de decisão e uma interface mais intuitiva, como no caso aqui. Essa parte aqui do JavaScript foi um errinho que deu na hora de eu copiando pra cá. Cultivos. Aqui a gente tem 2 cultivos que já estão, vou cadastrar mais um. Cadastrar. Nessa parte daqui, eu não ocultei ainda a parte de avisos, que eu queria mostrar um pouco como é que tá funcionando. Basicamente, é até aqui no usuário, todos os cantos, como é que foi feito. A gente tem um label criado, e aí eu fico tirando, apagando e recriando as mensagens dele. Tá só pra ter uma noçãozinha. Bora cadastrar um cultivo novo, agora eu acho que eu vou cadastrar um cultivo de... feijão, por exemplo. Aí a gente vai precisar selecionar no tipo. No caso tem esse pequeno erro, eu vou corrigir mais pra frente. Eu ainda não consegui acessar essa parte. Porque no caso vai ser um eu, né? E aqui ele tem a parte de espaçamento, que eu quero deixar ela um pouco mais refinada. Ela foi pensada mais em frutíferas também. Esse espaçamento se aplica mais em frutíferas. Que no caso de grãos a gente não usa esse espaçamento, é mais o espaçamento entre linhas e a parte do método linear, né? Semente por método linear. Então, essa parte de espaçamento que tem aqui, ele meio que tenta pegar a ideia de você passar, por exemplo, a distância entre linhas, que eu vou colocar aqui de 0,6, né? Seria 60 centímetros. E eu vou dizer que eu quero uma densidade de 20, 200, 2000, 20 mil plantas por hectare. Se eu dar um zoom, você dá muito, ele já vai calcular pra mim. No caso, seria a distância entre uma semente e outra. Ainda tô validando por conta de algumas coisas nesse cálculo, mas, por exemplo, no caso, ele não tá calculando as quantidades de sementes por metro linear, ele tá calculando quanto que seria a distância de uma semente para outra pra conseguir essa ideia, que, se eu não me engano, tá até meio errado. Vou verificar. Oh, não, tá certo. E a gente tem a produção individual, né? Essa parte de produção individual, ela não tá muito bem na parte da... Como é? Da unidade de medida, né? Depender. Vou colocar que seria... Bora colocar aqui pra cada, uma média de produção por pé seria de 5. Bora colocar aqui por pé, a gente tá conseguindo 50 gramas, vai. Como a minha ideia é colocar por quilo, então 50 gramas seria 0,05, se não me engano. E aí depende do salário de produção, tá? Bora considerar que seja em dia. Então seria uma média de 90 dias, né? 3 meses, se não me engano. E salvar. Ele não foi cadastrado com sucesso, tá? Ele segue aquela mesma lógica de validação, tá? Tem algum valor faltando, ele vai lá e não deixa salvar. Pode vir aqui, olha, tem aqui cadastrado. Vou cadastrar uma frutífera. Beleza, só vim aqui trocar de grãos pra frutíferas. Área de tolerância também segue a mesma lógica, a gente pode cadastrar e mostrar e colocando o nome. Colocando o nome. A metragem, vou colocar que seja 1 hectare. 100 mil, 10 mil. E ele tá ativo. E aqui, ó, vou tentar salvar, ele diz que a cultura tá definida, vai pro lado. E esse seria uma cultura de feijão, vamos salvar, ele já existe. Pra 3. Pronto, foi salvo. Seria aqui nas equivalências, já tá aqui cadastrado. E já atualizou o restante dos dados. O gráfico também. Falando um pouco do código, como é que tá funcionando. No caso dos códigos, a organização que eu coloquei foi a seguinte. Pra não ficar um código gigante aqui no nosso principal, ele basicamente só instancia as demais páginas, digamos assim. As demais páginas. Cada tela é uma classe separada e aí eu instancio tudo aqui no principal. Aqui a gente tem uma configuração padrão, que é naquela parte de setar a tela inicial. E cada tela é uma classe que tá sendo instanciada aqui, tá? Vou pegar, por exemplo, a classe do dashboard, que é a página inicial. Ela inicia pedindo como parte principal da tela inicial, né? Que é o programa em si. E aí eu guardo esse valor dentro de uma variável e eu uso essa variável para puxar todos os demais. Toda a organização de ajustes e afins está sendo feita por funções. Eu poderia ter feito aqui no init, só que eu prefiro fazer por funções que fica mais organizado. Eu vejo de uma maneira mais organizada, já que vai estar separado, então se der algum BO eu posso ir diretamente onde eu tenho que resolver e resolver sem estar tendo que corrigir. Sem ter que olhar o código inteiro, digamos assim, é mais coisa. Essa parte aqui é a parte de criação dos gráficos, tá? Do gráfico. Os ajustes, que eu tô setando todas as funções. Alguns dos botões, por mais que fossem só fazer a troca, função básica seria só fazer a troca de uma tela para outra, ela já tem que usar uma outra função, acho que no caso da tela de dashboard não tem. Mas, por exemplo, na tela de talhões, na página de talhões era necessário por conta que eu precisava atualizar a lista ao mesmo tempo que fizesse a mudança. Então ele muda e automaticamente já dá uma atualizada no banco de dados, que é puxado. Tá? Basicamente é isso, a parte desse front das páginas, ela faz a comunicação do Qt com a parte daqui, com as configs, e as configs fazem a comunicação com as entidades. E aí fica essa troca. A organização do projeto tá assim, tá? A página de white tá guardando todas as partes de elementos, todos os elementos gráficos. CIC tá guardando os scripts, e a gente tem as configs, que são a parte que trabalha fazendo a comunicação das minhas configurações com as entidades. É ela que gerencia tudo, cria, descria tudo. Aí as entidades que basicamente cria, né, cada um dos objetos, eles que estão setando os objetos do projeto. A parte do front, que guarda todas as classes das páginas. Tá? Tem o objeto principal, o script principal lá do Qt, que é importado do Qt. E aqui são cada uma das páginas separadas por classe. Tá? Mostrando um pouco da funcionalidade, vou pegar a página de login, porque ela, meio que a regra dela vai se aplicar para as demais, então dá pra explicar por lá. Configs, logs, talhões, usuários. Ó. Basicamente, a gente tem, em todas as configs, elas vão ter basicamente essas partes. Eu tenho que fazer login, tenho que fazer um cadastro. Beleza, ele pede os dados
que da UI, né, no caso os LineJITs, faz toda a parte de guardar uma variável e lança para a entidade. Ela tenta criar o objeto. Se der tudo certo, ele apenas cria, né, ele cria e salva, e chama a função de salvar os dados. Mas caso não funcione, ele tá protegido por um try except, então ele retorna pra mim uma mensagem de erro. Eu consigo capturar essa mensagem e mostrar ela na tela do usuário. Basicamente, ele tá guardando num arquivo TXT, mas é um arquivo .json, tá? Ele guarda um JSON e eu tô fazendo essa parte. Ele carrega no começo dos projetos, ele carrega todo os arquivos que já estão salvos em cada um deles, faz forma de salvar nos arquivos, padrões é um arquivo, usuários é outro, e assim sucessivamente. E puxa esses dados, trata eles caso seja necessário. E. Cadê? Objeto de dados. Ó, ele pega os dados que estão no arquivo. E aí ele retorna pra mim uma lista. Essa lista eu acabo usando caso eu precise tratar alguma coisa, porque como no caso do cadastro, cadê? Vou exemplificar usando o cadastro. Logo no começo, eu peço pra lá no save, eu acho. Cadê? Aqui, ó. Logo no começo, eu puxo os dados lá da UI, né, eu peço esses dados com parâmetros, guardo eles dentro de uma variável, já tratados pra ficar em minúsculos, e aí eu puxo pra mim o banco de dados. Eu peço pra ele olhar no getUsers, tá também a diferença, getDados e getUsers. Basicamente, o getDados puxa os dados do arquivo, o getUsers ele já pega os dados do arquivo e transforma em objetos. Fica mais fácil pra trabalhar. E a próxima verificação simples, verificando se tá dentro da lista que ele pegou, se o meu usuário já existe. Se tiver, ele evita, né, ele não deixa cadastrar. Se não tiver, ele continua funcionando normal, cria um novo usuário, tá protegido. Se der algum BO, eu consigo capturar isso lá e mostrar na tela de usuário, até na tela lá da UI. E se tudo certo, ele vai, se precisar, cria um novo usuário e adiciona um log pra mim, mostrando pra ficar lá na tela inicial. É a mesma lógica que vai se aplicar pra todos eles, tá? Então, pra poupar um pouco do tempo, eu vou mostrar mais essa daqui. Mas tá funcionando assim, o fluxo atualmente é esse. Todos os arquivos estão salvos em JSON, a comunicação tá funcionando com o arquivo principal, que instancia as demais classes, cada página eu separei em uma classe, pra não ficar com um código muito extenso, então é separado. E aí, instancia, passa pra mim usar passo, o dado principal, passo o principal pra lá, e ele acaba trabalhando tudo que é necessário por lá. Basicamente é isso pra essa parte, essa interação de entidade com a parte gráfica, com as telas. É isso, e ficamos numa próxima. Mais pra frente eu trago uma atualização desse projeto. Já possivelmente vai ser a parte final dele. E é isso, nos vemos numa próxima. Até.